acreditar no trabalho, uma sementezinha que hoje completa, 4 anos e tem dado resultados e frutos maravilhosos. Né? A história desse centro a gente vem pesquisando já há um tempo. Quando eu comecei a fazer parte do grupo, já estava formado um grupo de pesquisa do memorial, da PF, e nós pesquisamos e vimos que, por exemplo, em 1961, alguns anos antes de 1961, nós tivemos seu José Paulo, que ele veio de Biritinga e Serrinha, ele é filho de Biritinga e também residia em Serrinha. E ele veio para Catu, transferido pela Petrobras. E ele veio para cá e logo comprou aquela casa, que até hoje as filhas residem, E eles, ali próximo à caixa d'água, e ele montou um grupo de estudo que se fazia o Evangelho e lia as obras de Kardec. Depois de um tempo foram chegando os amigos, E nesses amigos eu posso relembrar e lembrar de alguns, que foi Damásia, foi Dona Antônia de Pojuca, que mandou um recado que a gente tem que ir lá, viu, Gel? Dona Geraldina. Dona Geraldina. Seu Machado, José Caldas Machado. Isso, meu amor. Quem mais? Juraci Noia, janela da Petrobras. Aí Dona Antônia, seu Armando, aquele da Petrobras também, seu Machado. Sim. José Caldas Machado. Aí foram depois. Seu Brasil, também da Petrobras. Aí depois que eles montaram esse grupo, um pequeno grupo. Tinha Tomás, eu falei nela. Aí, quando eles montaram esse grupo, eles foram para a segunda casa, porque era maior, e aí já estava formando o centro espírita, certo? Depois, eles começaram a lutar para comprar a nova sede, o terreno, a nova sede, o terreno, nova sede e tal. E aí chegou também, foram chegando outras pessoas, como a mãe de Creuza, a mãe e o pai de Creuza, que veio logo depois, Geraldina, Dona Creuza, todas as filhas e os filhos, para também colaborar com isso. Maria das Dores, que todo mundo conhece aqui, da Petrobras. Maria das Dores, que era da Petrobras, e fez um grande movimento junto com todas essas pessoas. Me perdoe se tiver filhos aqui, parentes que eu esqueci. E eles montaram, compraram Alice Macedo de Souza, fizeram Barbosa de Souza e Alice Macedo de Souza. Eu vou chegar com elas. E Dona Alice, quando eles começaram a formar isso aqui, todo mundo juntando dinheiro para comprar, para fazer, eles vieram. Aí vinham aquelas pessoas para serem ajudantes. E Dona Alice, junto com outras pessoas, preparavam as comidas, os panelões. Também foi fundador, o marido dela. Foi fundador, Antônio Barbosa de Souza. Aí essas pessoas juntaram e construíram esse centro que nós estamos aqui hoje. Então, assim, em memória de muitos que já foram, E o principal de tudo. Seu Pichite. É isso que eu Dona Alice, eu deixei seu Pichite por último. Aí eu deixei ele por último. Porque, em memória de seu Pichite, José Pichite, ele foi o primeiro presidente assinando a primeira ata do Centro Espírita. Então, que esses homens e essas mulheres sejam iluminados e abençoados por onde eles estiverem, porque nós estamos aqui hoje, porque eles idealizaram isso. Eu falei seu Brasil? Falou. Eles idealizaram isso. Então, assim, é muito especial esse dia para todos vocês que são filhos, netos, parentes dessas pessoas que aqui tiveram, que aqui construíram esse momento, e todos os presidentes que passaram por esta casa, acreditando no trabalho dos Espíritos, porque é para isso que nós estamos aqui, para servir a Jesus e servir o cristianismo, Então,
eu gostaria, nesse momento, que nós fizéssemos uma prece para todas essas pessoas que construíram esta casa de oração. Tá certo? Então vamos lá? Faremos um Pai Nosso, todos juntos, para eles. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Lembrando do nosso mentor espiritual. Muitos deles estão aqui recebendo presencialmente. Eu acredito. E o nosso mentor, como consta nas atas, como é o nome do nosso mentor? Senhor Manuel de Azevedo. Então, que ele nos abençoe neste momento, porque ele foi também um grande idealizador de todo esse projeto. Então, muita paz para vocês. Agora que a calma, né, se instalou entre nós, graças a Deus, porque eu estava bastante nervosa. Vamos agitar um pouquinho, batendo parabéns para esta casa, né? Bora? 1, 2, 3. Parabéns para você. Bom, agora sim, sejam todos, encarnados e desencarnados, muito bem-vindos ao Sarau Evoluir. Essa é uma noite linda, é uma noite de música, é uma noite de festa. Então, é uma noite de calor. Vamos agradecer um pouquinho também ao calor, porque tudo no seu tempo, graças a Deus, né? Vai ser uma noite diferente, então um pouquinho de paciência, porque pode ser que a gente se estenda um pouquinho no horário, mas vamos tentar não nos estendermos muito, certo? É uma noite para ser contemplada e uma noite para também agradecer. As pessoas todas não estão aqui, gostaríamos muito de agradecer pessoalmente a eles, mas pessoal lá embaixo, por gentileza, levem o nosso agradecimento. Eu espero que eles cheguem até o final da nossa noite. A Ceissa, a Ari e a seu Raimundo, né, que não estão aqui nesse momento. E por que o nosso agradecimento? Porque o Jornal Evoluir, ele começou lá atrás, ele já tem 4 anos, e ele passou pela gestão, outras gestões de 2 casas. Passou pela gestão de Demerval e Vera, Verinha está aqui também, né? Muito obrigada, muito obrigada. Passou pela gestão de seu Raimundo e Ari, o nosso muito obrigada. E agora na gestão de Ceissa e Lu, e de Gilda e de Quinha. Então, nosso muito obrigada. Sem vocês, a gente não teria esse apoio, porque não é fácil, né? De vez em quando a gente vem com as ideias, né, Félix? Né, Kiki? Né? E agora a Maíra e Neidinha, a gente vem com as ideias de expandir, o que é a nossa intenção, expandir a visão do Espiritismo sobre inúmeros assuntos que às vezes fogem um pouquinho da visão estritamente espírita. Aqui tem pessoas também que escreveram em várias edições. Então, obrigada às pessoas que estão aqui que já escreveram pra gente. Sem vocês isso não funcionaria. Porém, vamos começar que chega de falar demais. Vocês vão me ouvir muito a noite toda. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de festa e gosto de ligar a luz. Esse centro está recheado de azul. Por gentileza, fixem seus olhos em qualquer um dos azuis que está aqui. Azul, tá? E no prata também, fiquem à vontade. Fixem. Na hora que eu contar até 3, a gente vai acender essa luz nesse tom que a gente está enxergando, certo?
vai jogar essa luz do chão até o céu, emanando da nossa mente, emanando do nosso sentimento, essa luz sendo necessitada na nossa cidade e no nosso universo. 1, 2, 3, luzes acesas. Para quem consegue enxergar, eu espero que esteja vendo a beleza da nossa mente. Muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar. Nós costumamos conversar escolhendo um texto que vai ser como base. Vocês viram no convite que o tema desse ano é... Me ajudem aí, meninas. Ó, nervosismo. A abertura de caminhos começa pela comunicação. O nosso texto base é Perante Jesus, do livro Perante Jesus. É o prefácio do livro. De Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Certa feita, convidou-nos o Divino Mestre: vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos, infelizes, fomos a Ele, a fim de ouvir-lhes as instruções. Os oprimidos e aflitos, os doentes, os cansados, os sedentos de justiça, os desarvorados, os desvalidos, os desamparados, os perseguidos, os caluniados, os tristes, os desesperados, os fracos, os irritadiços, os incompreendidos e toda uma legião de sofredores, buscamo-lo avidamente, aguardando-lhe os ensinamentos e promessas, manifestando-nos em torno dele por todo o tempo. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova, cuja validade é definitiva para todos os tempos. Amparou-nos o Senhor, reconfortou-nos, esclareceu-nos, traçando-nos os caminhos para chegarmos até Ele e conhecermos a nós mesmos, expressando-se claramente com vistas a todos os povos. Reergueu-nos o ânimo e guiou-nos para a verdade e para o bem, iluminando-nos o coração e a inteligência. Cabe-nos agora a obrigação de escutar-lhe as orientações e acompanhar-lhe os exemplos que caracterizaram a sua grandeza. Emmanuel. Lindo esse texto, né? Vocês perceberam que no texto ele fala de inúmeras formas da comunicação de Cristo? Cristo, ele veio e ele se comunicou. Ele instruiu, ele se comunicou através da voz. Cristo, ele veio e ele se comunicou através do exemplo, pelo amor e pela caridade. Por todas as pessoas, por aqueles que o entendiam e por aqueles que também o ignoravam. Não existe caminhos fechados para aqueles que se comunicam através do amor e da caridade. Nosso primeiro tema da noite, sem muita delonga, eu convido a Érica para vir falar do nosso primeiro tema, primeiro ato: comunique-se com você mesmo. Boa noite. Comunicação interior. Há a necessidade de principiarmos a pensar no amor de uma forma nova, mais atraente para a nossa juventude espiritual. Desenvolver essa premissa é uma atitude de renovação interior. Se desejamos a modificação do homem velho em nós, precisamos de ferramentas novas, roupas novas e pensamentos novos. Já percebeu que seus pensamentos são ultrapassados? Já notou que sua roupa está amarrotada e fora de moda? Como será que vai construir o novo com comportamentos e conceitos tão fora do contexto da renovação sonhada? É importante que seu olhar seja desconstruído e percebido como sentido de correção mesmo, sabe?
Se roupa apropriada tirar essa... Se devo ir à festa da minha própria formatura como um ser melhor, mais graduado, preciso estar com a roupa apropriada. Tirar essa que já foi linda um dia. Foi importante para que eu me identificasse, mas que agora já não me cabe mais e não é adequada para a celebração. Para que nos adaptemos às novas proposições, já que somos convidados a participar, carecemos de estar adequadamente vestidos, com ferramentas adequadas e a mente alerta. Praticar o novo amor não é abandonar nossos sentimentos de afeto para com a vida que já percorremos. Não é romper com as nossas crenças ou, muito menos, demolir os alicerces edificados em tantos laços espirituais que já colhemos neste caminho em direção à vida prometida por Jesus. Alterar-se não significa matar o homem velho. É rejuvenescê-lo e dar as vitaminas indispensáveis para que ele se torne novo de novo. Que a humildade possa fazê-lo adquirir conceitos modernos, que se encha de energia para que seu coração possa abrir-se para receber a brisa benfazeja da esperança. O novo amor compreende não sofrermos mais. Se a dor é inevitável, que o sofrimento não o seja. Opte por não sofrer. Sofrer é ainda não entender os recados que a dor nos revela. Sofrer é ainda não entender os recados que a dor nos revela. Esse é o caminho do amor novo, esse dom supremo, renovado em sua fé e praticado com sabedoria. Ele nos convida a partir de um olhar interior, descruzar os braços e contemplarmos a natureza, as coisas de Deus, como uma poesia. Como um pássaro que voa alto, observando o infinito de tudo e descortinando em si a presença constante do milagre da felicidade em se estar aqui e agora, trabalhamos de mãos dadas com o outro, encarnado ou fora da carne, na elaboração de um universo também novo, construído dentro de nós mesmos. Muita paz. Eu estava feliz que eu estou de salto, e aí o microfone alto estava bom para mim. Pode aqui? Eu esqueci de informar como é que vai funcionar a dinâmica do nosso sarau. Após cada apresentação, exceto a última, nós iremos chamar alguém para explicar um pouquinho da própria visão, o que significa esse texto que foi lido, né? A ideia. E logo após, o palco será do nosso músico oficial, Val, que eu garanto que vai ser maravilhoso para todo mundo. Venha, Gil, é sua hora de dizer: você concorda que comunicar-se com você mesmo é um caminho para a renovação interior? Com certeza absoluta. Comunicar consigo mesmo, né? Olhar dentro de si, verificar. É difícil, porque nós estamos aqui ainda encarnados. Nós não somos esse corpo, né? Nós estamos assumindo, não somos uma essência divina, com a certeza de que um dia seremos plenos, seremos luz, seremos Cristos em vários lugares, mas mesmo diante de nós. Então, como eu me vejo, como me comunico, é olhar para as minhas atitudes, que às vezes não coincide com o evangelho que eu leio, com o evangelho que eu prego, com a palestra que eu faço. E essa busca é quando eu vejo o tom da minha voz, às vezes é quando eu bato de frente com alguém que eu não concordo. Então, todas essas reflexões, a gente chega e... Mas por que eu agi assim? Se eu não acredito que é dessa forma que age. Então, é um momento de refletir, de olhar para si, né? Então, eu tenho plena certeza que essa roupa nova, que Érica leu um texto tão lindo, é justamente a busca de si mesmo.
Porque não adianta a gente fazer caridade, ir para as igrejas, para os centros espíritas e não se conhecer. Porque chega uma hora que a gente, o calo aperta e você grita. E aí, como disse uns amigos meus hoje, esse texto foi para mim porque é a questão da dor. Você sente a dor, mas o sofrimento você deve regar ou não, né? Então a dor educa. E só educa aquele que vai para dentro de si e reflete, né? Então a gente, como conhecedores, né, da doutrina espírita, a primeira pergunta é: para onde eu estou levando o meu evangelho? Então é uma boa pergunta. Muito obrigada. Bora animar, né, gente? Eu vou dar uma forma de me comunicar com o Val, que nós já temos uma conexão, né, amigo? Né? Chegou sua hora. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. As músicas que eu vou tocar aqui para vocês, nós tivemos também um cuidado de ter alguma coisa relacionada aos textos, né? E essa música que eu vou cantar é de Vanderly, da nossa amiga Carol, que pediu: não, Val, vamos ver se a gente encaixa essa música aí, né? Então, tá bom, Carol, vamos tocar ela assim. E ela cabe perfeita nesse texto que foi lido aqui. Tô revendo minha vida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meu anjinho,
Jesus, Emmanuel, no primeiro capítulo do Roteiro Cristão, ele diz assim: assinalamos, no entanto, por serviço urgente e inadiável, afeiçoando-o ao Evangelho redivivo, nos padrões do Cristo, gerando energias de caráter e do sentimento, únicos moldes da elevação moral, suscetíveis de garantir a renovação do mundo. Essa renovação interior, ela jamais precisa ser pesada, densa, densa. Ela pode ser leve. Basta cuidar do nosso jardim, né? Das inúmeras vantagens que a gente tem da nossa renovação interior é entender os nossos limites, a aceitação dos nossos próprios erros e mais facilmente a aceitação dos erros do outro. Aí a gente tem a maior possibilidade da prática das virtudes: solidariedade, afeição, paciência e empatia. Para o nosso segundo ato, chegou sua vez de brilhar, Enerval. Comunicação com o outro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, parabéns à casa, que nos recebe há tantos anos, né, de forma tão bonita. Eu estou aqui desde 86, de 84, tem alguns anos, e fui acolhido por aqui, que dei meus passos para começar a nossa jornada nesse aprendizado espírita. Texto: Além do Eu, Fraternidade como Caminho, textos de Gabriel Habib, escrito em novembro de 2024 para a 16ª edição do jornal Evoluir. A jornada espiritual é muitas vezes entendida como um processo de superação do ego, aquele eu egoísta que nos separa do outro e do todo. O caminho para a evolução espiritual exige que nos libertemos das ilusões de individualidade, e a fraternidade surge como um dos mais profundos instrumentos para esse processo. Mas o que é de fato a fraternidade em um contexto espiritual? A fraternidade, em sua manifestação mais simples, é a aceitação das diferenças, abrindo espaço em nossos corações para respeitar e admirar o diferente. Desafiando-nos, portanto, a transcender o foco daquilo que pensamos ser a única maneira certa de servir e existir, movendo-nos para um lugar de empatia, solidariedade e conexão profunda com a humanidade. No entanto, para que possamos viver verdadeiramente a fraternidade, é necessário que primeiro possamos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo as barreiras que o ego constrói e as sombras que precisamos iluminar. O autoconhecimento praticado com humildade é o ponto de partida para essa jornada. Ele nos permite compreender não apenas nossas virtudes, mas também nossas limitações e medos. Quando conseguimos olhar para dentro sem medo e enxergarmos a existência desta ou daquela característica, que pode ser percebida como incômoda para alguns, estamos mais preparados para olhar para o outro com compaixão. Além disso, precisamos lembrar e conhecer que todos, despojados da indumentária carnal, compartilhamos da mesma essência espiritual, nos permitindo romper a falsa ideia de separatividade e compreendermos que, ao servir o próximo, estamos servindo a nós mesmos. Ao praticarmos a fraternidade, nos alinhamos com a lei universal do amor, que não conhece fronteiras. A verdadeira fraternidade vai além da ajuda mútua ou da caridade. Ela é um estado de espírito que busca sempre o bem-estar do outro, não por simples altruísmo, mas como um reflexo do amor que compartilhamos com todos. Assim, a fraternidade é mais do que uma prática externa.
ela é uma transformação interna que nos eleva espiritualmente. Ao sair do isolamento do ego e nos integrar ao todo, nos aproximamos de nossa verdadeira natureza divina. Fraternidade, portanto, é o caminho para ir do eu, alcançando a unidade com o todo e a conexão com o divino. É união sem fusão. É distinção sem separação. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Jordal. Obrigada, Gabriel. Assim como o texto de Demerval leu, o texto de Érica também está no Jornal Evoluir. Eu não vou conseguir me lembrar qual é a edição nesse momento. 23ª edição. É o texto Uma Nova Esperança, de um Espírito Amigo, através de Lino Chamusca. Teoricamente, nós construímos esse chaveirinho. Esse QR Code deveria levar todo mundo para todas as edições do Jornal Evoluir. Mas nem tudo acontece como a gente gostaria, infelizmente. Basta vocês seguirem as nossas redes sociais. Lá no Caminho da Verdade tem um Linktree. Pode? Pronto, eles vai reativar. Muito obrigada. Lu, chegou sua vez de dizer pra gente de que forma é possível estabelecer uma boa comunicação com o próximo. Peguei de surpresa, amiga. Boa noite, gente. Boa noite. Para mim, a boa comunicação com o próximo vai muito além do falar bem. Envolve o ouvir, compreender e respeitar as diferenças. Ter uma escuta ativa, não interromper, deixar o outro concluir a fala. 10. Demonstrar interesse, ter empatia, se colocar no lugar do outro sempre, ser claro e objetivo, conversar de forma simples e direta, assim como esse texto que eu trouxe, e eu disse para a Carol que ia ser bem prática, ser claro e objetivo, conversar de forma simples e direta, como eu já falei, ter controle emocional, não se envolver no problema do outro, que faz parte também do atendimento fraterno, ter uma linguagem não verbal. O corpo não pode falar mais alto que as palavras. Quer dizer, o corpo não pode fazer desdém do outro. Você tem que falar sem o corpo falar o contrário. A comunicação com o próximo é uma ponte onde, quando bem construída, gera confiança. Quando mal feita, cria amores. Boa noite. Obrigada, Caminho da Verdade, parabéns. Onde ela me acolheu sempre por aqui, nos meses, nos anos, mas eu continuo aqui, não como trabalhadora, mas como uma trabalhadora do Cristo. Obrigada. Muito bem. O corpo não pode falar, então vamos lá, meu amigo. Chegou sua vez. Brincadeira, viu, gente? Claro que é uma brincadeira. O texto fala quase sempre palavras, né? Então nós trouxemos uma música também de Vanessa da Mata, que ela diz assim: tome cuidado com o que você vai dizer.
é fácil perceber. Não me acerte, não me segue, mineralização. Faça luz onde há involução. E não sei, reabilite o meu coração. Não há sofrer os buracos que eu não te levei, mas o amargo dela resvalou em mim, não deu direito de viver em paz. Estou aqui para te pedir perdão. Não me acerte, não me seque, faça luz onde há evolução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. As palavras fogem se você deixar, o impacto é grande demais. Cidades inteiras nascem a partir daí. Violento enlouquece, não me faz dormir. Adoece pura, não me dá limites. Traga com carinho o que vai dizer vocês. Tá lindo, mineralização. Faça luz onde há evolução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Não me acerte, não me seque, faça luz onde há evolução. Os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Obrigado. Licença poética para o corpo falar, né, Lu? O corpo não pode fazer desenho, mas dizer, ó. Vamos lá. Foi maravilhoso o texto, foram maravilhosas as palavras de Lu. E essa música é linda e fez um nó na minha cabeça, porque cada vez que eu escutava essa música, eu prestava atenção em uma outra coisa. E aí ela parava muito no... As minhas palavras, né? Atissei o fogo, não deixei, né? Deixei o fogo pegar, mas o amargo delas resvalou em mim. E normalmente é assim, né? A gente trata mal o outro, a gente ofende o outro, a gente agride o outro. E aí, quando a gente ganha isso aqui, assim, de conhecimento, resvala na gente, na culpa e na vergonha, né? E a gente, por a gente não se conhecer, lá como a Érica falou, por a gente não se conhecer muito bem, por a gente não se comunicar com a gente mesmo, a gente vai se mantendo nessa vibração de culpa e de vergonha muito bem. Como a gente também já falou, vamos sacudir essas energias, né? E aprender a olhar pra gente, cuidar do nosso jardim, trocar essas energias e cuidar bem do outro, né?
me trate bem. Cuidado com as palavras. Não me acerte, não me cerque, me dê absolvição. Faça luz onde há evolução. A gente pode. A palavra pode ser usada para cura. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Bem-aventurados os misericordiosos, eles nos ensinam isso também, né? Não julgais para não ser julgados, o largueiro e a trave no olho, é permitido repreender os outros, são todas lições que a gente pode levar para a nossa vida. Existe também um outro ser, ou o ser, que a gente costuma enxergar para fora de nós. E esse enxergar este ou ser para fora de nós afasta tanto ele da gente, quando ele também pode estar dentro de nós. Quem seria esse ou ser? Esse ser. Quem é? Quem é? Jesus. Jesus. E como é que a gente cura essa nossa visão de Jesus para conosco? Nicole, minha amiga, seja muito bem-vinda. Comunique-se com o divino. Obrigada, boa noite a todos. E a comunicação com o divino hoje começou com a partilha, né? Muito grata, amiga, por emprestar os seus óculos para que eu pudesse enxergar o texto e ler para vocês. Além do mais, o texto também me trouxe muitas reflexões que fez refletir tantas coisas de minha vida que me perdoe se eu me emocionar. O texto eu adaptei da Convivência com Jesus, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que diz assim, foi retirado do site da Federação Espírita do Paraná. Procure experimentar viver um pouco mais Jesus. Silencia a alma. Há uma voz que não grita, não impõe, não fere. É um chamado suave, eterno, que atravessa os séculos e repousa no íntimo do Espírito. Entrega-te nas mãos do Cristo. Não como quem foge, mas como quem confia. Não como quem se anula, mas como quem desperta. O Cristo não é promessa distante, é presença viva na consciência do mundo. É a expressão do amor que governa a inteligência moral que sustenta a terra. O guia seguro das almas em travessia, que somos nós. Entrega-se a Ele. Não é cruzar os braços diante da dor, mas compreender que toda dor educa, que toda prova instrui, que toda lágrima pode se transformar em luz, quando aceita com humildade e trabalho interior. A filosofia nos ensina que a verdadeira liberdade nasce da escolha do bem. O Cristo confirma: fora do amor não há paz duradoura. Fora da verdade não há caminho seguro. Fora da caridade não há salvação. Quem se entrega à sua orientação não perde a razão, eleva. Na psicologia da alma, essa entrega é bálsamo. O coração cansado de lutar sozinho descobre que não caminha sem amparo. O medo cede espaço à confiança. A ansiedade se curva à esperança. E o espírito fragmentado começa a se recompor à medida que aceita aprender com a vida. E o Espiritismo nos revela: o Cristo é o governador espiritual do planeta, modelo e guia da humanidade. Sua comunicação divina não se dá com milagres exteriores, mas pela lei viva inscrita na consciência. Amar, servir, perdoar, evoluir os nossos processos. Entrega-se às mãos do Cristo. É alinhar o pensamento ao bem, é educar o sentimento, é disciplinar a vontade, é transformar a si mesmo em instrumento de caridade. É compreender que nada acontece por acaso, que cada encontro tem propósito, que cada desafio é convite à ascensão. É confiar que os espíritos amigos assistem, inspiram, amparam, quando o coração se coloca em sintonia com as leis divinas.
Entrega-te, pois, não ao conformismo, mas à responsabilidade espiritual, não à inércia, mas ao trabalho ao bem, não à cegueira da fé cega, mas à fé raciocinada, que esclarece, sustenta e liberta. E segue, mesmo entre sombras, segue, mesmo com quedas, segue, porque nas mãos do Cristo nenhuma dor é inútil, nenhuma noite é eterna, nenhuma alma está perdida. Traze-o para conviver em seu lar, no seu dia a dia, no seu trabalho, na lida com as pessoas mais difíceis, na alegria ou na dor. Ele não promete a ausência de tempestades, mas garante a luz do farol. E aqueles que confiam, que perseveram, que amam, apesar de tudo, sussurra a consciência: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Na convivência com Cristo, aprenderias a ter paciência e a harmonizar-te, conseguindo se tornar um evangelho de feitos. Aprenderás a aceitar a dor sem revolta, as alegrias sem apego, as responsabilidades sem medo, compreendendo que tudo coopera para o progresso do espírito imortal. Não consideres as quinquilharias que abarrotam os espaços domésticos mais importante do que os tesouros que ele oferece, e apenas ocupam a mente, o sentimento, acompanhando-te sempre. Imagina o que aconteceu a Zaqueu e a família naquela noite em que o Cristo dormiu em seu ninho doméstico. Quais teriam sido os temas tão extraordinários que modificariam completamente a existência do detesto cobrador de impostos? Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele, que fez o homem feliz que passou a se dedicar ao ministério do amor e da caridade? Vocês já se perguntaram sobre isso? A sua existência nunca mais foi a mesma, e até hoje. A semelhança daquele homem felizardo, pede-lhe para que também te visite. Passe não só uma noite em tua casa, como também habite constantemente em teu ser. Experimente viver um pouco mais Jesus e nunca mais serás o mesmo. Experimente viver um pouco mais Jesus e nunca mais serás o mesmo. Muita paz. Espero que vocês estejam preparados para o que vem aí. Leia, minha amiga, chegou sua vez de dizer o que, para você, existe um roteiro para a comunicação com o divino. Saudações a todos. Carol, primeiro eu quero parabenizar a nossa casa. Tenho muita gratidão e muito amor infinito por essa casa. E respondendo a sua pergunta, a resposta seria: não deveria existir um roteiro para conversar com o divino. Mas diante da nossa pequenez ainda e a nossa rebeldia, a gente precisa ainda de um roteiro para conversar com Deus. E inspirada numa música do meu querido poeta Gilberto Gil, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, e aí ele vai descrevendo o que a gente tem que fazer, passo a passo, para se comunicar. Como eu sei que a minha emoção ia me trair, usando essa música como referência, eu escrevi uma pequena reflexão sobre isso. Me permitam ler. Me comunico com o divino através da sintonia com o silêncio. Me afasto do barulho do mundo para ouvir o sussurro da minha consciência. Comunicar-se com o alto exige paciência e intenção, o toque suave da humildade. Uso o fio invisível do pensamento elevado.
Se quero resposta, silencio o barulho do meu ego. Eu não envio cartas ao céu. Eu acendo luzes no meu íntimo. Cada pensamento de gratidão é um sinal luminoso. Cada gesto de perdão é uma ponte erguida. O divino não usa o latim, nem o hebraico, nem o português. Ele se comunica conosco pela linguagem universal do bem. E quando eu vibro nessa nota, percebo que nunca estou só, porque Deus não usa palavras, Ele usa o sentir. Através da mão estendida que ajuda a seguir, no pão que é repartido, no abraço que acolhe quem se sente perdido. Comunicar-se com o divino é entrar em sintonia, é trocar o peso da mágoa pela luz da alegria. Não é pedir favor ou privilégio, é sentir a paz como um doce remédio. A prece é o meu convite à conversa com Deus, mas a caridade é a nossa conversa mais bonita. E é isso. Esse é um momento em que eu estou aguardando muito, porque todas as vezes que eu escutei a música, desde o primeiro momento eu já escutei na voz de Val. Neste momento, a música está aqui, mas eu vou pedir que vocês contemplem, respirem, fechem seus olhos e pensem em Deus. Quem tiver vontade para fechar os olhos, tá? Apenas contemplem nesse momento. Carol, é a outra. Ah, gente, nem essa é a próxima. Ok. Pode ver. Olha, falando uma coisa errada, agora vamos lá. Contemplem, viu, gente? Depois desse texto, né, maravilhoso, né? Aí vem essa música, Cristo seja em mim, Pedro Valência. Cristo seja em mim, o princípio durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar e até quando de noite for. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e me fale o teu amor em cada verso meu. Cristo seja em mim em todos os sentidos, Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insiste em ser, diante do teu amor defina o meu viver. Me molde, reconstrua, para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não for por teu amor e ter sua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz.
haja choro. Foi bom, né? Foi bom. Eu vou agradecer nesse momento. Essa é tão bonita que chega a dói, cara. Essa é. Linda. Eu ainda vou agradecer a espiritualidade que está segurando a minha emoção. Porque eu vou dizer que é a espiritualidade que está segurando a minha emoção. Ela fica lá inspirada, cara. Bora pra lá. Eu chorei tanto antes dessa música que eu acho que nesse momento as lágrimas secaram. Mentira. É a espiritualidade que está me segurando. Mas todas as vezes que eu ouvi essa música, eu chorei. Todas as vezes, porque ela é muito linda. Como Léa bem disse, há uma forma muito prática de a gente conversar com Deus, né? Já que a gente ainda não consegue vivenciar o Cristo em nós, né? E essa forma é a oração. E eu vou trazer Joana de Ângeles para falar sobre um pouquinho sobre a oração. Ela diz assim: a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Sempre e em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Ora, portanto, sempre e sem cessar, seguro de que o intercâmbio oracional é da terra para o céu, a fim de que se dê a correspondente vibração de amor provinda do céu para a terra. A oração, no entanto, não se reduz apenas às palavras, iniciando-se no pensamento enriquecido de amor e de esperança, que busca o apoio e o conforto, a diretriz e a segurança provinda das regiões sublimes da espiritualidade. Está no texto, recorre à oração de Joana de Ângeles. Pequenos como somos, a gente utiliza geralmente a oração no nosso momento de desespero. Essa que acontece quando a gente não alcança aquilo que a gente quer, quando a dor nos alcança, a gente aí recorre à oração. Mas tudo que foi dito aqui nesse momento está nos levando a um caminho para que a gente testemunhe a nossa fé, para que a gente vivencie a nossa fé no Cristo. Com vocês, o nosso quinto ato, Felícia, comunique o seu testemunho. Muito bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Meu nome é Felícia e hoje eu vou falar sobre a comunicação que toca. À luz da doutrina espírita, comunicar não é apenas transmitir ideias, é tocar almas. A verdadeira comunicação nasce do sentimento, da empatia e da vivência do amor cristão, tornando-se instrumento de consolo, esclarecimento e elevação espiritual. A comunicação que toca não se sustenta em palavras vazias, mas na verdade interior que se sente, vive e busca compreender as dores humanas. Em momentos de prova e expiação, quando o sofrimento visita o lar e o coração se vê fragilizado, a comunicação mais profunda muitas vezes se expressa no silêncio, na presença fraterna, na escuta sincera e no amparo moral. Para a doutrina espírita, cuidar também é uma forma de caridade. Quem assiste, consola, permanece e ampara, comunica o amor em sua forma mais pura, mesmo quando a fé oscila e o entendimento humano se limita diante das dores da vida. O espírito aprende que toda experiência é oportunidade de crescimento e reajuste e evolução. A comunicação que toca não julga a fraqueza momentânea, pois reconhece a condição imperfeita do espírito em aprendizado. Ela acolhe, esclarece e fortalece, lembrando que nenhuma dor é inútil quando vivida com resignação, confiança em Deus, esforço sincero e aprendizado. Muitas vezes, a lágrima é a prece mais verdadeira e o silêncio confiante é a resposta mais elevada. Quando comunicamos com amor, tornamos-nos instrumentos da espiritualidade superior, levando consolo aos aflitos, esperança aos cansados
e luz aos corações em sofrimento. A comunicação que toca é, portanto, aquela que edifica, consola, transforma, porque nasce do evangelho vivido e da caridade sentida. Ela não elimina as provas, mas suaviza os caminhos. Não afasta a dor, mas dá sentido a ela. E revela em sua essência que Deus jamais abandona seus filhos. E o evangelho segundo o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Segura coração. Como o Carol falou, esse quarto ato é sobre a comunicação que toca. E muitos de vocês que estão aqui hoje já passaram por algum momento na vida de vocês que vocês sentiram a misericórdia de Deus. Então vou começar assim. Minha mãe, que está ali no fundo, se chama Regina. Passou por um período profundamente doloroso que testou seu físico, o seu emocional e o seu espiritual. Foram dias de luta intensa, dias difíceis, em que a dor se fez constante e o cansaço tomou conta de todos nós, os familiares. Vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver tudo isso. Mas quem cuida também sofre. Essa é a minha visão da comunicação que toca. Muitos de vocês presentes aqui devem ter vivido algo parecido. Hoje, no Sarau Evoluir, eu vou contar um pouquinho da minha história. Houve momentos em que eu mesma perdi a fé. A esperança pareceu se apagar e o desespero chegou a visitar o meu coração. Eu congelei. Houve quem perguntasse: mas você não é espírita? Ver quem amamos sofrer sem poder fazer nada para aliviar a dor é uma das provas mais duras que a vida nos impõe. Foram 5 meses cuidando, segura o coração, mamãe. Foram 5 meses cuidando, vigiando, acompanhando cada gemido, cada lágrima, cada noite sem descanso, cochilando em cadeiras no pouco tempo que meu corpo chegava na exaustão. E como se não bastasse tudo acontecendo ao mesmo tempo, a internação da minha mãe, que já durava dias sem nenhum diagnóstico, fomos surpreendidos por mais uma provação. Meu irmão e minha cunhada sofreram um grave acidente de carro. O veículo capotou várias e várias vezes. Teve perda total. O susto foi imenso. O coração apertou. Mas pela graça de Deus, eles saíram ilesos. E eu, no leito de hospital, não podia sentir a dor e o desespero, porque eu já estava ali com a minha mãe. Em meio a tanto caos, Deus nos lembrou que a vida, aqui nesse plano ou no outro, é o maior bem. E que sua mão esteve ali, protegendo, guardando, guiando, e aquela força que vinha inexplicável tinha a mão de Deus. Mesmo diante daquele cenário, forças para me voltar a Deus. Eu não conseguia orar. Muitas das vezes as lágrimas eram minha oração. Não pedi milagres, pedi alívio. Não perdi e pedi que fosse feita a vontade de Deus. Que essa vontade se cumprisse e que Ele me concedesse amor, paciência e equilíbrio para cuidar da minha mãe da melhor forma possível, ajudando-a a atravessar o processo que lhe cabia viver, fruto de suas próprias escolhas, mas também parte de um caminho de aprendizado. Aprendi que amar muitas vezes é permanecer, é ficar quando tudo dói, quando não há resposta, quando a fé vacila. Aprendi que cuidar também é um ato espiritual e que mesmo na dor mais profunda, Deus trabalha silenciosamente em nossos corações. Hoje, ao olhar para trás, reconheço que esse período me transformou. Não saí ilesa, mas saí consciente, mais humana, mais sensível à dor do outro. Este é o meu testemunho de dor, de limite, mas também de entrega, de aprendizado e de gratidão. Porque mesmo nos momentos mais sombrios, Deus esteve presente. Ele me tocou. E vocês conseguem ver a misericórdia de Deus na vida de vocês?
Vocês conseguem ver? Vocês conseguem se sentir tocados? Vocês são gratos, mesmo na dor? Eu vi, eu testemunhei. E Ele nos toca todos os dias. Minha mãe está ali. Ela também está ali. Pessoas que passaram. O pai dela também. Então, quem cuida, sofre. Sim, eu sou espírita, mas eu também sofro. E sofri com resiliência. Tive medo. Entrei em desespero. Mas eu pedi a Deus: Senhor, seja feita a sua vontade. E foi feita. Então, que todos os dias a gente aprenda a agradecer. Até pela lágrima que cai. Obrigada. Débora. Venha que chegou sua hora de dizer para você, irmã, de que forma você acredita que um bom cristão pode tocar o outro através da comunicação? Boa noite. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui em mais um ano nesta casa maravilhosa, a qual eu conheci há muitos e muitos anos atrás. Fui aluna da escolinha Vinha de Luz que tinha aqui. Quando minha mãe me colocou aqui, ainda bem pequena, por ela não ter respostas aos meus questionamentos. Então ela me colocou nessa escola aqui da vida e não foi à toa, tudo tem uma razão de ser. Irmã, cadê ela? Eu sinceramente estou aqui me tremendo, me segurando diante dessas falas tão maravilhosas, em específico desse quarto ato. Mas para responder a sua pergunta, eu elaborei uma resposta para que eu tivesse coerência e não passasse vergonha diante de vocês, porque a emoção é grande e a temática sobre o testemunho de cada um e sobre a fé realmente é desafiador. Para falar da emoção que toca, da comunicação que toca, porque a emoção já está me tocando demais. Eu digo o seguinte: uma comunicação pode tocar alguém quando ela alcança não apenas a mente, mas também o coração e a experiência de vida da pessoa. Isso acontece quando existe alguns elementos ou sentimentos. Por exemplo, a comunicação ela toca alguém quando nasce da sinceridade. Palavras ditas com autenticidade carregam energia emocional. Não é a eloquência que toca, é a verdade sentida. A comunicação toca alguém quando há empatia. Quando a pessoa se sente compreendida, pois que quem se sente acolhido abre o coração. A comunicação toca alguém quando usamos uma linguagem simples e humanizada. Não é necessário palavras difíceis. Por mais que tenhamos um linguajar rebuscado, o mais alto nível de conhecimento. Uma frase simples, dita com carinho, pode transformar um dia inteiro. Por exemplo, eu estou aqui. Você precisa de alguma coisa? Uma comunicação toca alguém quando há presença verdadeira. Às vezes, o que toca não é o que dizemos, mas como estamos.
A presença transmite paz. A comunicação toca alguém, toca o outro quando traz esperança. Uma comunicação toca quando oferece luz em meio à dor. Depois da noite, sempre vem o amanhecer. E a comunicação toca também quando respeita o tempo do outro. Nem todos estão prontos para falar ou para ouvir no momento que é desejado. Comunicar com sensibilidade é perceber o momento certo. Para mim, Débora, uma comunicação que toca alguém é quando ela é verdadeira, empática, simples, presente, esperançosa e respeitosa. Porque comunicar é mais do que falar, é encontrar o outro com o coração. E para eu encontrar o outro, que é o meu pai biológico com o coração, há 5 anos atrás, no início do seu processo de doença, eu precisei ser verdadeiramente fiel e legítima aos meus sentimentos, que naquele momento eram sentimentos conturbados, questionadores, natural de qualquer filho. E eu precisei verdadeiramente me auto-perdoar para que eu tivesse a mínima condição de tocar fisicamente meu pai e cuidar fisicamente de meu pai em seu processo de doença. Pois que cuidar de alguém, em especial com Alzheimer, requer muito amor no processo de comunicar. E eu não saberia, essa comunicação não seria perfeita, não seria ideal, não seria salutar, se eu tivesse com meu coração turvo dos meus questionamentos, das minhas insatisfações como filha, enquanto espírito reencarnante, que não entendia e não entendi durante muito tempo muita coisa. Eu precisei verdadeiramente primeiro me tocar, me encontrar e me despir de todas as minhas vergonhas, de todas as minhas culpas. Bebi os meus vinhos, os meus venenos, podei o meu jardim, cuidei de mim, para que eu pudesse tomar a atitude que eu tomei. E hoje, acredito, eu tenho muito mais amor, carinho, afetividade com meu pai, numa relação de pai e filha. Ele totalmente esquecido de tudo, não lembra mais dos filhos há muito tempo, não lembra de nada. Um nível muito severo do Alzheimer em 5 anos. Mas hoje, diante da misericórdia divina, porque ela existe e ela está presente, e a mão de Deus foi lançada sobre nós, nos dando a oportunidade do Alzheimer, para que eu me tocasse verdadeiramente, para que eu pudesse comunicar uma comunicação que tocasse ao meu pai verdadeiramente. Então nós só temos a agradecer. E eu sou muito grata aos mentores desta casa, aos guias, aos mestres, a todos os espíritos que nos auxilia, que nos ampara nos muitos momentos de dor, de desespero, de descrença, de vulnerabilidade, de insegurança. O meu muito obrigada à espiritualidade. Uma boa noite a todos. Quando Carol mandou para mim os textos, né? E esse 4º ato tinha esse testemunho, né? De Stephanie. E só veio uma música em minha mente, sabe? A gente fica, eu coloco o que música se encaixa, mas essa foi assim, essa, sabe? E uma música de Oswaldo Montenegro,
fala das dúvidas dele, né? A lógica da criação. Aí nós vamos cantar ela para vocês. Preste atenção na letra que é show. Eu acho que foi a escolha certa, porque a gente tem o costume de questionar Deus. Até a gente entender com a fé, é mais fácil seguir o nosso caminho. Deus, eu amo você. Tá tudo bem, eu entrego nas suas mãos e vou. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem lá, o bom espírita, né? E ele vem dizendo que o bom espírita não é aquele que apenas observa os fenômenos, mas que aplica os ensinamentos de Jesus, resultando em uma fé inabalável, humilde e amor ao próximo. Mas neste momento, não basta vivenciar a fé, a gente precisa servir com fé. Ainda no livro Perante Jesus, Emmanuel nos chama a atenção para o seguinte: urge nos convertermos não somente em ouvintes atenciosos das palavras ou em pregoeiros da fraseologia brilhante, mas igualmente em trabalhadores ativos e sinceros, capazes de suportar a charrua pesada nas tarefas sacrificiais da nova sementeira, colaborando na edificação do homem renovado, efetivamente digno do título de humanidade que vaidosamente ostentamos.
Com vocês, Comunicação que Serve, Daniele Televic. Boa noite, gente. Antes de subir, eu pensei em várias coisas. Pensei, não vou dar boa noite, não vou falar meu nome, já vou seguir logo lendo o texto. Isso muito por conta do nervosismo. É uma das poucas vezes que eu estou assim, à frente. E antes de entrar, me veio uma lembrança. Obrigada. Para melhorar as coisas. Me veio a lembrança de uma palestra que eu fui. E nessa palestra a gente foi guiado em um certo momento para a gente fazer uma UMR, que é uma unidade mínima de respiração. Eu acho que são muitas emoções até aqui. A gente está chegando já ao final e tem muitas emoções para vir ainda. Então eu vou pedir a todo mundo que se sente mais confortável para a gente liberar essa energia. Vamos soltar mais um pouquinho desse corpo. E a UMR, como ele chamou, vou dar o nome à pessoa que falou isso, né, que é o Murilo Gun, é uma unidade mínima de respiração. Então a gente vai fazer uma respiração em 4 segundos, inspirando, e em 6 segundos expirando. Detalhe, isso é para me ajudar também, tá? A ficar um pouco mais relaxada. Então vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Solta em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O texto que eu vou ler é a Caridade, a expressão viva do amor em ação, de Maíra Bahia. Foi a 49ª edição, em dezembro de 25. A caridade, na ótica da doutrina espírita, situa-se como virtude imprescindível para o espírito em processo de evolução. Significa que não se situa como um gesto pontual, e sim como o epicentro da salvação. Isso é destacado por Kardec, na máxima: fora da caridade não há salvação. Essa afirmativa resume o ensinamento moral da grande teia do progresso, pois ela direciona o espírito para a transformação interior, ao convidá-lo para extrair de si o egoísmo e o orgulho. Toda a moral de Jesus, como é enfatizado no Evangelho segundo o Espiritismo, se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Tais virtudes são reveladas como sendo o caminho da felicidade eterna, pois são elas a única via da salvação. A prática da caridade exerce o amor ao próximo. Trata-se da virtude que nos permite olhar para o outro com doçura, compreensão, compaixão e respeito. Na visão espírita, a caridade possui um significado amplo, que a posiciona além da ajuda material e a coloca também como um benefício moral. Assim, a caridade é caracterizada como material e moral. Ela está, sob esse aspecto, ao alcance de todos. Aqueles que não possuem condição de praticar a caridade material podem realizar a caridade moral, cuja prática se exerce pela benevolência, escuta, tolerância e a palavra amiga com o próximo. É nesse sentido que chega ao maior propósito do ensinamento por Jesus: amar a Deus e amar ao próximo. É servindo ao próximo que estaremos, de fato, servindo a Deus. Desse modo, a caridade é colocada no primeiro plano das virtudes, porque ela encerra todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência e a justiça, e porque ela nega o orgulho e o egoísmo. Tão imensa é a importância da caridade na caminhada evolutiva, que entre a fé e a esperança é ela a mais excelente das virtudes, pois ela é a expressão viva do amor. Obrigada. Lília, chegou sua vez. Já estamos quase encerrando nosso sarau. Vem a Lília para dizer para a gente, para você, vem chegando, para você, qual a melhor forma de utilizar a comunicação a serviço do próximo? Boa noite a todos.
Em primeiro lugar, gostaria de também parabenizar essa casa tão amada e tão querida. Para mim, muito importante, porque eu estou aqui desde a barriga de minha mãe, né? Minha mãe já aqui, primeiro meus avós, depois a minha mãe e depois eu e meus irmãos. Então, essa casa, eu estou nela e ela está em mim, né? Bom, gente, eu acho que eu fui a única que não preparei nada para ler, né? Porque, como foi dito, assim, vamos fazer uma coisa rapidinha, né? Vamos ser 2 minutos. Eu ainda brinquei, que eu disse 2 minutos. Pedi para mim falar 2 minutos e assim eu dizer boa noite, obrigada, e ia me retirar, né? Porque quem já me conhece sabe. Então, na verdade, eu não preparei, né? Então, eu gosto muito de ser orgânica, mas não foi por isso que eu fui orgânica, fui obrigada a ser orgânica neste momento. Mas, repita a pergunta logo, por favor. Para você, qual a melhor forma de utilizar a comunicação a serviço do próximo? Bom, comunicar, né? A gente utilizar a comunicação a serviço, em primeiro lugar, é uma forma de instruir, de informar, de levar conhecimento, que são coisas distintas, né? Complementares, porém distintas, informação e conhecimento. Através também de a gente dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, sermos otimistas, colocarmos as pessoas para cima, elogiar, mas também, por quem é amigo de verdade e que quer fazer mudanças, fala aquilo que é preciso ser falado. Às vezes a gente precisa criticar, mas não criticar no sentido pejorativo, porque eu nem gosto desse termo, criticar, que já é uma coisa pesada, né? Mas a gente colocar a nossa opinião, colocar aquilo que é importante para a mudança, mas como disse minha sobrinha, sempre com uma colher de mel na boca, né? Então a gente pode falar tudo o que a gente pensa, mas sempre da melhor forma possível, e nem sempre a gente consegue. Então o exercício é justamente esse, é informar, é levar conhecimento, é levar palavras de amor, palavras de consolo. Essa é a melhor forma de a gente comunicar, é dizer ao outro o melhor que ele tem, né? As suas características mais positivas, é levar aquele ser que nos acompanha, né? Tá dizendo às pessoas, você consegue, você pode, vamos juntos, estou com você. Uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas, e quem convive comigo sabe, pode a pessoa estar passando pelo que for, eu sempre digo, conte comigo, eu estou com você e tal. Às vezes eu fico, meu Deus, me ajude, que eu estou prometendo que eu estou com ele, que vai dar certo, né? Então, na verdade é isso, né? Se comunicar é dar o nosso melhor. Muitas vezes essa comunicação não vem nem através das palavras, né? Às vezes só um olhar para quem a gente ama, um pegar nas mãos, um abraço, um sorriso, muitas das vezes comunica muito mais do que às vezes a gente tem um discurso enorme, né? E às vezes não tocar, às vezes não chegar no outro, porque ou usamos palavras difíceis, rebuscadas, com difícil entendimento do outro, ou porque naquele momento a dor, a mente tribulada de cada um está tão pesada, está tão cheia, que aquelas palavras às vezes se perdem ao vento. E às vezes dizer assim, eu estou com você através de um abraço, através de pegar na mão, de um sorriso, vale muito mais do que mil palavras, comunica muito mais, aquece, acolhe e auxilia. Muita paz para todos. Estava parabenizando a nossa amiga. Ninguém chama meu nome mais, né? Fazer o quê? Eu disse que ia usar várias formas de comunicar com você. Tá bom, cara. Essas palavras de mel, né? Como acabei de ouvir aqui, a gente nem fica chateado. Essa música, Corações Tarefeiros, de Carlinhos Conceição, ela também fala assim que ninguém aqui precisa ser um médio do ano, né? Um mar de virtudes. É só ser do bem, dar um pouco de você, doando a si mesmo, saúde e moral.
resvalar é cair. São tantas as obrigações já dá luz para surgir. Ninguém aqui precisa ser um médio do ano ou mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. São chegados de tudo e baixar o véu da ignorância, dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. Grandes vozes do céu ressoaram, tomemos da liga da boa vontade e vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Corações esclareceiros de Deus na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra de dor, toda ausência do amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações esclareceiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração com a massa cristã. A obra de Jesus na tarefa é nossa. Vocês. Mais uma vez. Vai lá. São chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. Grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Corações parecidos de Deus na obra do bem. Não há quem não possa, é de som de dor, toda ausência do amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Vocês são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, não é massa cristã, que a obra que Jesus manda a tarefa é nossa. Quero ouvir. Nós são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, domínio da liga da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Vocês, corações tarefeiros de Deus na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra de dor, toda ausência do amor. Não vê a redenção da corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, a obra que Jesus manda, a tarefa é nossa. Todo mundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Fica massa quando a galera joga legal. Quando a galera toca bola, fica massa. Bem baiana agora, né? Enfim, vamos ao nosso último ato.
Vamos ao nosso último ato. A gente vai agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas. Todo mundo que sentou na cadeirinha percebeu que tinha um jornalzinho aí, é a nossa edição especial, né? Impressa, para vocês levarem para casa o mínimo de tudo que a gente já escreveu nesses 4 anos. Já não cabe mais palavras para mim, apenas para dizer o seguinte: nosso último ato nesse momento de comunicação, embora sejam inúmeras, também nos leva ao Cristo, porque o Cristo veio, o Cristo se comunicou, o Cristo instruiu, o Cristo serviu, o Cristo amou e, sobretudo, o Cristo uniu povos e nações. Tanto que estamos aqui, neste momento, bem distante de onde ele surgiu, falando dele, levando adiante, comunicando a sua boa nova. Neste momento nós vamos fazer uma troca, começamos com o Para Mim, e Hilda, venha mostrar pra gente, minha amiga, seja muito bem-vinda, vem dizer pra gente a sua opinião sobre a comunicação que Parabéns à casa, obrigada pelo convite. E comunicação é isso, essa troca de energia, de sentimentos. Isso é comunicação. E para completar minha fala, eu vou ler um pequeno poema simples. Em laços de amor, nos unimos em sintonia. Comunicação de união, uma melodia divina. Pensamentos e sentimentos em harmonia se encontram, fortalecendo os laços que eternos se tornam. Na visão espírita, a união é um caminho de crescimento e amor sem fim. Compartilhamos dores, compartilhamos alegria, em comunhão de almas nos encontramos em harmonia. Com respeito e empatia nos comunicamos, com amor e compreensão nos unimos. A comunicação de união é um dom precioso, que nos conecta ao divino e nos faz mais preciosas. Em cada palavra um sentimento se expressa, em cada gesto um amor se manifesta. Na comunicação de união nos encontramos e no amor nos unimos eternamente. Muita paz. Chegou a minha hora de me unir a vocês. Estou falando do lugar errado, peraí. É o próximo outro? Foi isso, Val. Aí embaixo, né? Chegou minha hora de me unir a vocês, porque eu já não falo mais nada, agora é só contemplação. Depois de Maíra, Val entra, fazendo o seu último show da noite. Infelizmente, o que é bom também acaba, né? Tudo passa, como diz Chico Xavier. Vamos contemplar Maíra e depois Val. Muito bem. Só tem as baixinhas aqui. Eu sou a menor. A princípio, eu quero parabenizar essa casa por acolher durante 65 anos tantos corações e mentes inquietas em busca da melhora, da evolução espiritual. Que nossos amigos de luz continuem abençoando todos os trabalhos desenvolvidos aqui neste ambiente de tanta união. Eu consigo enxergar a união nas equipes que atuam aqui no Centro Espírita Caminho da Verdade. E que essa união ela permaneça durante todo o momento, em todas as situações. Porque sem união a gente não consegue caminhar para frente de forma construtiva, não é mesmo? Então nós vimos aqui ao longo da noite os vários caminhos aos quais a comunicação pode nos levar, né? E eu finalizo então falando da comunicação que une. E vou finalizar com um conto popular, tá? Que nos leva ao entendimento da importância da comunicação na construção da união e que nos elucida o quanto a união é imprescindível na nossa caminhada evolutiva, pois unidos somos mais fortes para vencer tantos desafios
interiores quanto os exteriores. Então, o conto é um conto popular, O Feixe de Varas. Eu não sei, de uma autora desconhecida popular, né? Da literatura popular. Era uma vez um velho camponês que tinha 3 filhos. Eles eram bons trabalhadores, mas costumavam brigar muito entre si. O pai tentava de tudo para uni-los, mas sem sucesso. Certo dia, o velho camponês ficou doente e sentiu que seu tempo estava acabando. Ele decidiu dar uma última lição aos filhos. Chamou-os e pediu que trouxessem um feixe de varas amarradas. Ele entregou o feixe ao filho mais velho e disse: "Quebre isto." O filho usou toda a sua força, mas não conseguiu. Passou o feixe ao segundo, depois ao mais novo. Nenhum deles conseguiu quebrar o feixe. Então, o pai desarmou o feixe e deu uma vara a cada um. "Agora quebrem." As varas foram quebradas facilmente. O pai então explicou: "Meus filhos, vocês são como essas varas. Se vocês se comunicarem, se unirem e agirem juntos, ninguém poderá quebrá-los. Mas se separarem, desnudos e sem diálogo, serão destruídos tão facilmente quanto uma única vara." Este é o ponto. E aqui eu faço a reflexão a partir desse ponto sobre a união, essa união que faz a força, né? E qual é o laço que une, né, que mantém a união? A comunicação. A comunicação que enlaça é a comunicação que constrói. E a comunicação que dialoga e não a que divide. É a que acolhe e que oportuniza a escuta. Essa foi a comunicação usada por Jesus quando reuniu multidões ao seu redor e que também uniu os 12 discípulos, cada um com suas particularidades e diferenças, que se uniram entre si com o propósito de propagar as palavras de amor e fé trazidas pelo Mestre através do diálogo. Como bem disse Paulo Freire, abro aspas, o diálogo é o encontro amoroso dos homens, que mediatizados pelo mundo o pronunciam, isto é, o transformam, e transformando-o, o humanizam para a humanização de todos. Ser dialógico, segundo Freire, é empenhar-se na transformação constante da realidade. Fecho aspas. E a partir daqui, ressalto que esse é o propósito dos movimentos espíritas: transformar as realidades terrestres e espirituais, transformar as trevas em luz, o ódio em amor, as ofensas em perdão, as dúvidas em fé. Se formos, cada um de nós, instrumentos de paz, unidos, elevaremos o nosso planeta à categoria de um mundo mais evoluído. Então, queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados aqui presentes, façamos da nossa comunicação pontes que interliguem os lados através da paz, gerando em todos o sentimento de pertencimento na imensa teia do progresso divino. É isso.